Pode ir, Rodolfo. Vamos que vamos, regressando. Agora eu vou contar um pouquinho de história para vocês, tá? Que é necessário para o entendimento dos direitos e garantias fundamentais. Como eu já disse, nossos direitos não nasceram de uma vez só e de uma vez por todas. Nossos direitos, eles vão sendo construído o quê? Paulatinamente. Tanto é, gente, que século passado, né, inúmeros direitos não existiam. E para falar dos direitos e das nossas garantias fundamentais, eu vou utilizar o lema da Revolução Francesa. Quem é que lembra o lema da Revolução Francesa? Exato! Só que vocês têm de lembrarem do que? Da ordem. É liberté, igualité, fraternité, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Por que que nós temos o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, fraternidade. Porque esse lema vai explicar a origem e quais foram os primeiros direitos fundamentais a serem conquistados. O primeiro direito fundamental a ser conquistado foi o direito à liberdade. Por quê? Nós temos de recordar que, principalmente a Europa, vocês sabem que nós buscamos, né, na Europa. A Europa tinha os seus soberanos, que inclusive eram conhecidos como déspotas, porque eles mandavam e desmandavam. Alguns até eram chamados de déspotas esclarecidos, tamanho era o poder que se concentrava na mão deles. E eles intervinham em praticamente tudo da vida privada dos seus súditos. Então a Revolução Francesa veio com o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Mas os primeiros direitos a serem conquistados foram os direitos civis. Principalmente os direitos à liberdade. Que liberdade? Liberdade de opinião, liberdade de expressão. Também os direitos políticos. De querer participar o quê? Da política ali do seu país. E mais, eles são conhecidos como direitos oponíveis ao Estado. Em que sentido? Estado, lembrando que a Revolução vem do quê? Do pensamento filosófico iluminista. Estado não intervenha na vida privada. Basta o Estado se abster, se afastar, para que nós tenhamos a nossa liberdade. Por isso que eles são conhecidos como direitos o quê? Negativos. No sentido de que haja uma abstenção estatal. Foram os primeiros direitos a serem conquistados, tá bom? Direitos, então, liberdade, quais são os direitos? Civis e políticos. Não intervenção estatal. Não intervenção estatal. São conhecidos como direitos negativos. E esses direitos, que estão baseados no lema da Revolução Francesa, eles vão ficar conhecidos como direito de primeira geração, direitos de segunda geração e direitos de terceira geração. Ocorre que a expressão geração ela é muito criticada. Porque se eu digo isso foi da geração de 70, isso foi da geração de 80, isso foi da geração de 90, dá uma ideia do quê? De substituição. Que uma geração substitui a outra. Por isso, a doutrina atual prefere o nome dimensão. Por quê? Dimensão vive juntos. E nós precisamos de todos os direitos. Tá bem?
Então, os primeiros direitos a serem conquistados foram os direitos civis e políticos, principalmente ligados à liberdade, direito à vida, direito de opinião, direito de expressão, de participação da vida política. Por que negativos? Porque requer uma abstenção estatal, uma não intervenção. Lindo, maravilhosos. Vocês acham que com a não intervenção do Estado, a igualdade aumentou ou diminuiu? Aumentou, será a igualdade? É. Diminuiu. Porque o que aumentou foi o quê? A desigualdade. Exatamente. Por quê? Porque o Estado não intervinha, quem tinha poder mandava e desmandava, principalmente poder econômico. Só lembrar aí do quê? Da Revolução Industrial. Quem tinha, né, os mecanismos ali, os instrumentos de trabalho, podia cobrar muito do trabalhador. O trabalhador não tinha o quê? Jornada de trabalho, crianças trabalhavam até 12, 16 horas diárias. Então, isso fez com que a desigualdade aumentasse e muito mais. Porque o que eles propugnaram aqui foi aquilo que a gente chama de igualdade formal. Todos são iguais perante a lei. Não quer saber se você é rico, se você é pobre, se você tem deficiência, se você não tem deficiência. Você é igual perante a lei. Então, vamos tratar todos da mesma maneira. Eis que um país, no início do século XX, traz direitos sociais, como direito ao trabalho, trazendo jornada, trazendo direito à remuneração. A Constituição do México foi a primeira no mundo a trazer direitos sociais. Ela data de 1917. Depois, a Constituição da Alemanha, de Weimar, também de 1919, vem trazer direitos sociais. E a Constituição do Brasil, a primeira foi a de 1934. Porque aí não se falava mais de uma igualdade formal, que todos são iguais perante a lei. O que se busca é uma igualdade material, que todos tenham um mínimo existencial. Então, vejam, a primeira geração, que é a primeira dimensão, pauta-se na liberdade. A segunda dimensão, ou segunda geração, porque pode cair uma ou outra palavra na prova, pauta-se no direito à igualdade. E o direito à igualdade assegura quais direitos? Direitos sociais. Culturais e econômicos. Direitos sociais, culturais e econômicos. Lá, no da liberdade, o Estado não podia intervir. E agora, gente? Para que nós tenhamos trabalho, para que nós tenhamos saúde, para que nós tenhamos segurança, para que nós tenhamos educação, nós precisamos de uma atuação estatal. Que o Estado haja, que o Estado intervenha, que o Estado participe por intermédio de políticas públicas. Por isso que aqui, gente, os direitos são conhecidos como direitos positivos. Precisa-se do Estado. Precisa-se do Estado para a garantia desses direitos sociais. Porque aqui a nossa igualdade é uma igualdade o quê? Material. Mais conhecida como o princípio da isonomia. Princípio da
isonomia. Ok? Muito lindo. Por fim, o último lema da Revolução, fraternidade, que muitos entendem também por solidariedade. Vem alguns doutrinadores falando que fraternidade é uma coisa, solidariedade é outra, para nós não importa. Fraternidade é o quê? Tratar o próximo como você mesmo. Então, é versar sobre o quê? O coletivo. Então, aqui nós estamos falando de que direito? Dos direitos coletivos e difusos. Como um direito ao meio ambiente, o quê? Saudável, equilibrado, para que não somente nós possamos viver neste meio ambiente, mas como as gerações futuras, seguintes. Direito de quem? Das crianças e dos adolescentes. Direito de quem? Dos idosos. Então, aqui nós estamos falando de direitos de terceira geração, que são os direitos coletivos e difusos. Pertence o quê? Toda a coletividade indistintamente. Coletividade indistintamente. Indistintamente. Esta é a classificação clássica dos direitos e garantias fundamentais. Por quê? Existem livros de direito constitucional que já está na 7ª geração. Eles vão inventando geração aí. Mas está caindo em prova uma 4ª geração ou dimensão, também uma 5ª geração ou dimensão. Principalmente em relação a que direitos essa dimensão tutelaria. Tá? A 4ª geração, eles estão ligando o direito à democracia e à informação. Direito à democracia e à informação. E a 5ª geração, eles estão dizendo que é o direito à paz. Tá bom? Não se esqueçam disso. São, principalmente de concurso que traz. Os que não são de concurso só trazem até a 3ª. Tchau. Seu nome? Seu nome? Clayton. Tá, Clayton. Melhoras. Posso apagar? Não? É, eu esqueço disso. Eu vou de qualquer jeito. Que o quê? 17. Polícia Civil, 20 de fevereiro. Mesmo dia da Polícia Militar, mesmo dia da OAB.
Simbora, criancinhas. Voltem para mim. Aqui. Aqui. Volta aqui. O título 2, o título 1 é dos princípios fundamentais. Nós vimos. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º. Título 2, dos direitos e das garantias fundamentais. Existe distinção? Existe. São normas jurídicas, ambos, tanto os direitos quanto as garantias. Mas qual a diferença? Veja bem. É livre a locomoção no território nacional. Então, aí nós temos o direito o quê? A liberdade. Se a sua liberdade for cerceada, impedida, nós temos um remédio constitucional, que eu ainda falo dele ainda hoje, chamado habeas corpus, deixe o corpo livre. Então, a liberdade é um direito e o habeas corpus é o quê? Uma garantia. Mas percebam que essa garantia, na verdade, constitui um direito. E por que essa distinção? Para cair na prova e vocês errarem. Os direitos nada mais são do que enunciações. Já as garantias são os meios assecuratórios. Você tem o direito a um meio ambiente equilibrado, saudável. Você, como cidadão, se esse meio ambiente estiver sendo desrespeitado, você pode manejar uma ação chamada de ação popular, que é uma garantia para você ter esse meio ambiente. Você, servidor público, que até hoje não tem a norma de greve antes do Supremo decidir, você podia impetrar mandado de injunção para assegurar o quê? A falta de norma regulamentadora. Ok? Abrindo o leque dos direitos e das garantias fundamentais, nós temos o capítulo 1, que é dos direitos e deveres individuais e coletivos. Mas, na realidade, vocês vão encontrar mais direitos individuais do que direitos coletivos. Mas nós temos, né? Direito à reunião, direito à associação e tudo mais. Certo? E olha, o capítulo 1 só tem um artigo, que é o artigo 5º. Porque o capítulo 2 dos direitos sociais começa no artigo 6º. Só que o artigo 5º é papo para gente grande. Por quê? O artigo 5º ele tem um caput, que não é do direito, o caput é o que vem logo à frente. Aqui, esse é o caput, que significa cabeça. Tem 78 incisos. Os incisos são sempre em algarismo romano, e aí eu encontro dificuldade com alguns alunos em sala. Quando eu peço para ler, eles falam pauzinho, 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 LXV, vai indo, né? Esqueceram de estudar algarismo romano, eu falo com o pessoal do direito, até agora só até o 78. Estudem até o 78, que já salvam vocês, que é o artigo 5º. E mais 4 parágrafos. Eu, em aula comum, eu levo de 3 a 4 aulas de 3 horas para trabalhar o artigo 5º. E nós vamos trabalhar ele agora. Por isso, eu não vou ler todos os incisos, mas eu deixei aí no material para que vocês leiam. Acho que eu vou ler sim. Porque provas, qualquer prova que se preze, cobra o artigo 5º. E o que vocês têm de saber do artigo 5º? A lei seca, que é o enunciado, e ainda o entendimento do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que é o intérprete maior da nossa Constituição. E olha como começa o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Olha aqui o direito de primeira dimensão. Perante a lei. Sem distinção de qualquer natureza. Garantindo-se aos brasileiros, e olha que não tem distinção, inato e naturalizado. É brasileiro, ok. E aos estrangeiros residentes no país,
a inviolabilidade do direito e aparece 5 direitos no caput, que vocês precisam saber quais são os direitos do caput. A vida. E a vida é essencial, porque nós precisamos dela para gozar de outros direitos. Porque sem vida você não tem direitos. Aliás, alguns direitos pós-morte você tem, como, por exemplo, o bom nome. Né? Mas você precisa da vida. Além da vida, o que você? A liberdade, a igualdade, aqui a segurança e, por fim, a propriedade. Aqui está, os 5 direitos. Mas antes, veja, pela leitura, que garante direitos e garantias fundamentais somente aos brasileiros e aos estrangeiros residentes. Gente, mas nós temos inúmeros estrangeiros, agora mesmo, passeando, carnaval, depois férias no Brasil. Ué, a eles não são, melhor dizendo, garantidos direitos fundamentais? Vocês viram na época das Olimpíadas, aqueles nadadores lá que foram para a festa, fizeram o que fizeram? Balbúrdia total. Eles impetraram o habeas corpus com medo de ser presos. E eles não eram estrangeiros residentes. Entenderam? Será que um estrangeiro hoje, lá no Rio de Janeiro, se porventura ele for preso, será que ele não pode utilizar habeas corpus? Porque ele não é residente. E o habeas corpus está aqui no artigo 5º. Aí que está. Tome cuidado. O STF deu interpretação ampliativa ao caput do artigo 5º, dizendo que não é somente aos estrangeiros residentes, mas também àqueles que estiverem de passagem, de passeio, temporariamente, ou por estudo, ou por esporte no Brasil. Então, preste atenção. Se é para garantir direitos, a interpretação ela é ampliativa. Se é para restringir direitos, a interpretação ela é restritiva. Então, tome cuidado. O STF já deu essa interpretação ampliativa. Mas não são todos os direitos. Alguns direitos fundamentais, como o habeas corpus. Entenderam? Quais são os 5 direitos que aparecem no caput? Vida, liberdade, já vinha eu com fraternidade. Vida, liberdade, igualdade. Gente, isso aqui vocês têm de saber. Segurança e propriedade. Joinha? Não se esqueçam. Deitou para dormir, depois de fazer a oração de agradecimento pelo dia, quais são os fundamentos? Quais são os objetivos? Quais são os... Verdade. Repassa tudo na cabeça. Não esqueçam, até passar no concurso, vocês vão ser chamados de louco, não importa. Depois de empossado, no cargo, todo mundo vai respeitar vocês. Até então, vocês são loucos. Do lado da cozinha, tudo pregado. O que é isso? Ali tem um cálculo de raciocínio lógico, ali tem uma regra de português, ali tem um enunciado do direito. Joia? Comecemos. Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então, a única lei no Brasil que pode fazer distinção entre um homem e uma mulher é quem? A Constituição. E faz. Como, por exemplo, em relação a anos de contribuição, que nosso é menor, até mesmo pelas questões do corpo humano, por mais que se diga que homens e mulheres são iguais, mas é perante a lei. Eu não entendo porque alguns homens são tão estressados, nem útero eles têm para ter TPM, para menstruar, para ficar sangrando. Você olha, eles mal te dão bom dia, o que é isso? Não tem nem endometriose para roer de cólica e continuar dando aula? E amanhece estressado.
Seu cabelo embranquece e fica charmoso. Se o cabelo da mulher embranquece, é relaxada. Porque não pinta. Ah, que é isso? Para cima de mim, jamais. Mas aqui, criança, agora falando sério. Cuidado. Porque nós tivemos a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha veio inicialmente, hoje, né, tem questão de gênero, debate, vocês discutem com o professor de Direito Penal. Mas a Lei Maria da Penha veio inicialmente para proteger quem? A mulher. E a Lei Maria da Penha é uma lei ordinária. Falei para vocês da pirâmide de Kelsen, já falei hoje que tem um princípio implícito, que é o da supremacia da Constituição. Então, nós temos a Constituição no topo. E aí o artigo 59 da nossa Constituição vai trazer quais são as espécies normativas. Lei complementar, lei ordinária, medida provisória, lei delegada, resoluções e decreto legislativos. Professor, então quer dizer que essa aí... Não, quer dizer que quem é superior é a Constituição. Todas as demais buscam validade na Constituição. A lei ordinária está aqui. E a própria Constituição disse, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Então, quem pode fazer diferenciação entre homem e mulher é quem? A Constituição. Só que a Lei Maria da Penha faz uma distinção. Ela vem para proteger quem? A mulher. Por isso, ó, ações diretas, ações diretas de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Supremo, peraí, essa lei é inconstitucional. O que vocês acham que o Supremo disse? É inconstitucional ou não? Não é inconstitucional. Devido às questões brasileiras de discriminação contra a mulher. E justamente para tentar trazer a mulher no mesmo pé de igualdade. Não é inconstitucional, é constitucional. Por isso que ela ainda está vigorando. Tá bom? Não se esqueçam disso. Eles vão pautar principalmente aqui. Inciso 2. Vocês já estudaram quando agora, neste curso? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Sheila, fique quieta. Não fico. Por quê? Não tem lei que me mande ficar quieta? Eu sou particular. Será que essa regra é a mesma para a administração pública? Aqui está estampado o princípio da legalidade. Aqui que está o princípio da legalidade. Só que o princípio da legalidade tem um prisma para o particular. Eu não sou obrigada a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então eu posso fazer. E a administração pode fazer sem lei? Pelo contrário, a administração só pode fazer se existir a lei. Princípio da legalidade. Artigo 37, caput. Qual que é? Vocês já aprenderam? Limpe. Os 5 princípios mores da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Acrescentado por emenda constitucional número 19 de 98. Muito bem. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E por que disso? Lembrando que o Brasil foi um país escravocrata até 13 de maio de 1888. E os tratados de direitos humanos, no geral, trazem essa vedação. Heber, lembra que você falou, professora, mas não é absoluto. E eu afirmei para você, nenhum direito é absoluto. Nem o mais essencial à vida. Porque, como eu já disse, se a vida fosse absoluta, nós não teríamos a previsão de pena de morte. No caso de guerra declarada, nós não teríamos no Código Penal a possibilidade de aborto, a possibilidade da legítima defesa, certo? Mas tem princípio, isso é coisa de criação CESP, tá? Que tem caráter absoluto, de tão repugnante que é para a humanidade. E esse direito é justamente a vedação à tortura. Certo? Professora, como que a senhora sabe disso? Fazendo exercícios. Já falei que eu também volto a ser concursanda. Não sou concurseira, eu sou concursanda, né?
Porque concurseiro, gente, com data vênia as pessoas, são aqueles que pai banca, que estudam 24 horas. Eu não tenho condições. A doida aqui parou de dar aula em 2018, porque tinha levado um ferro na prova da magistratura, loprei, parei, vou estudar. Quase fiquei louca, pobre, sem trabalhar, não tinha dinheiro nem para comprar os cursinhos. Né? Esses são concurseiros, estão estudando 24 horas. Pai, mãe, bancando, vô, todo mundo. Eu não, eu sou concursanda. Eu preciso trabalhar para eu sobreviver. Bora lá, continuando. Tome cuidado com o inciso 4º, queridinho das provas. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O que é vedado? Proibido, o anonimato. Eu estou falando, Éber, você é alto. Só para exemplificar, tá? Você é desengonçado. Né? Por exemplo. O quê? É livre na manifestação do pensamento, certo? Vedado meu anonimato. Fui eu que falei. E por que veda-se o anonimato? Por que veda-se o anonimato? Você pode ir lá na internet falar, mas vão descobrir que é você. Por quê? Por questões de reparação do dano. Vocês vão aprender isso lá em civil, responsabilidade civil. Você pode falar o que quiser. Todo mundo pode falar o que quiser, mas arque com as consequências. Tanto é que, para atividade jornalística, vou chegar no inciso, o jornalista, ele pode e deve garantir o sigilo de fonte. Se eu procurar um jornalista hoje, falar, está acontecendo isso no estado de Mato Grosso. Ele vai lá e vai publicar. Quem que vai ser responsabilizado? Ele. O nome do jornalista vai estar lá. Mas a ele é dado a garantia do quê? Do sigilo de fonte. Mas tem alguém que vai ser responsabilizado? Vai ser o jornalista. Por isso, tomem cuidado quem utiliza a internet. Ah, mas eu vou criar um perfil falso. A investigação vai chegar até você e você vai responder. Justamente porque a Constituição veda o quê? Ou anonimato. Ué, gente, se você... aprendi com a minha avó, tanto é que todo mundo me conhece que eu sou desbocada, doidinha. O que você pode afirmar nas costas é porque você pode afirmar pela frente. Ah, mas não fui eu que falei. Agora com o WhatsApp, pelo amor de Deus, todo mundo printa e manda para os outros. Ah, meu pai, não quero nem saber. Bora lá. Foi veiculado hoje num jornal uma notícia sobre você. Ou, que eu acho um absurdo, porque geralmente as revistas, principalmente quando é para maldizer alguém, eles trazem páginas e páginas. Quando é para eles se retratarem, eles trazem uma linha. Retrata-se pela reportagem da edição tal. Que retratação que é essa? Está aqui, ó. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização pelo dano material, caso você tiver, por exemplo, né, você trabalhava, ganhava tanto, você foi demitido. Além disso, o dano moral e ainda o dano à sua imagem. O dano à sua imagem. Esqueci de falar para vocês. Para vocês estudarem para concurso, existe uma Constituição grifada. Vocês já viram na internet? É da professora Natália Masson. Ela tem a Constituição inteira, ela grifa. Principalmente as palavras que mais caem em concurso e que são mudadas. Chama Constituição grifada. Tá? Podem procurar, caso vocês queiram. Salvo engano, eu ganhei de uma aluna. Se eu ainda tiver no meu e-mail, eu vou pegar o e-mail depois da Nayara, porque se eu tiver, eu passo para ela passa para vocês. Mas está desatualizada, porque eu acho que ela me deu era 2020. Mas eu não sei se ainda tem no meu e-mail. Eu ganhei de uma aluna. É meu último dia de aula. A Nayara tá contra o LAC, não é contra a Sheila Maria, por favor. Né? Vamos, gente, que dá tempo. Olha só. A liberdade, aqui encontra-se a liberdade religiosa no inciso 6º. Tá? É inviolável
a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias, né? Garante, entre aspas, dos cristãos. Porque não sei se vocês estão assistindo telejornais, muitos, eu nem sei falar, até peço desculpa para quem é, muitos centros, muitos lugares de Umbanda, de outras religiões estão sofrendo, né? Entram, devassam tudo, quebram tudo, mas é assegurado. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis. Vocês já estiveram internados em alguns hospitais daqui e receberam visita religiosa? Por exemplo, no Santa Rosa? Ou ainda no hospital, ou ainda no pronto-socorro? E eles vão lá, bate no pronto-socorro de Vazia Grande, é da Igreja Católica, né? De manhã à tarde é evangélica, né? Eles vão lá, mas eles perguntam educadamente se querem ou não receber, certo? E militares também, ó, de internação coletiva, tá? Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui, um exemplo clássico, adventista. E teve alguém que falou aqui para mim, professora, eu não vou assistir a sua aula sábado porque eu sou adventista. É escusa religiosa, é garantida na Constituição. Só que se ele não assiste, por exemplo, na faculdade que eu dou aula, a partir do 5º semestre, é aula de segunda a sábado. Segunda a sábado. E as aulas de sábado, provas no sábado. A faculdade possibilita, então, agora que está sendo gravado, que ele assiste em casa. E para fazer as provas? Que ele venha fazer em outro dia. Ele não se escusa da obrigação a todos imposta. Aqui que está, ó. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, eles têm. Não sei, agora o Enem passou a ser domingo e domingo, mas antes o Enem tinha no sábado também. E era justamente por essa questão, né, deles, porque deles, salvo engano, é de sexta às 6 horas no sábado. Mas eles fazem no outro dia, tá? Porque tem de ter aqui, ó. E recusar-se a cumprir prestação alternativa. Eles têm essa prestação alternativa. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica. Isso aqui é simples leitura, né? Eu falei que tem algumas coisas que eu vou ler bem rápido. O inciso 11, ele é corriqueiro em prova, porque eu já disse para vocês sobre a casa, que o Supremo Tribunal Federal deu o quê? Mutação constitucional. E o que é uma mutação constitucional? É uma modificação no sentido, informalmente, sem alterar o texto escrito da Constituição. Antes, casa era somente a residência onde você tinha o seu, né, o seu lugar de morada. O STF passou a entender que os lugares que não estão abertos ao público também pode ser entendido como casa, por isso eles são invioláveis, como os escritórios profissionais, dos advogados, dos contadores e tudo mais. Tá bom? Exatamente, né? Professora, olha um caso bem emblemático. O caminhoneiro, porque ali é local dele de trabalho, mas é um local não aberto ao público. Nesse sentido, pode ser considerado casa inviolável. Pode, né? Como é em todas, né? E quais são os motivos que ensejam, então, a quebra dessa inviolabilidade? 3 motivos, gente. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Tem gente que de tão amigo que já entra direto, né? Mas teria de ter permissão. Salvo em, não precisa, caso de flagrante
delito ou desastre, né? Infelizmente, se perceber que ali está ocorrendo um crime. Ainda, prestar o quê? Socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Isso aqui que gosta de cair, ó. Finalzinho. Por determinação judicial só durante o dia. Por isso que as polícias, tanto civil quanto polícia federal, eles esperam o quê? Amanhecer. Só que eles já estão ali bem antes, né? Eles já estão ali bem antes. Mas justamente por causa dessa determinação constitucional. Tá bom? Prossigamos. Tem a questão da correspondência, o inciso 13 traz o que eu já trabalhei com vocês como norma contida, que é do trabalho. Outras, né? Eu quero chegar, leiam por gentileza. Aqui. Isso aqui vocês vão ver com um professor de direito civil, que é o inciso... não sei se vocês vão ter civil, então vou falar aqui. Que é o inciso 31. A sucessão de bens de estrangeiro situado no país, ou seja, no Brasil, será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge. Quem que é o cônjuge? O esposo ou a esposa, tá? E aí, cônjuge, tanto faz para um para outro. Como que chama esse tipo de substantivo quando vale para os dois? O cônjuge e a cônjuge. Ou é só o cônjuge para os dois? Porque se for só o cônjuge, é sobrecomum. É o cônjuge e a cônjuge, né? Isso, para os dois. Exatamente. Ou dos filhos brasileiros. Sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Quem é o decujus? Quem não é do direito? É o morto. Então, vão escrevendo vocês que não é do direito. Decujus é quem morreu, é o morto. E quem sobrevive, gente, eu não sei se falar essa palavra. Superstite. Superstite. É aquele que sobreviveu. Tá? Outros são de fácil leitura. Outros vocês viram em penal. Eu quero chegar no inciso 68. Voltar. Está aqui. Eu vou trabalhar com vocês agora rapidamente do inciso 68 ao inciso 73. Remédios constitucionais. Bom que a galera é animada, né? Estudar à noite, a maioria de vocês, pelo visto, trabalha o dia inteiro. Hã? Vocês são tudo concurseiro, né? Está errado? $50. Muito bem, Narca. Tá. Vamos. Primeiro, os remédios constitucionais. Por que eles recebem esse nome? Na verdade, são as ações constitucionais.
Primeiro, eles são direitos ou são garantias? Mas, professor, eu nem sei quais são os remédios constitucionais. Vamos lá. São 5. Quais são? Entre aspas, latim, habeas corpus. Dois, mandado. Por favor, não errem, gente. É mandado, com D, é ordem. Mandato com T, é representação. O meu deputado tem um mandato com T. O juiz expediu um mandado com D, uma ordem. Por isso que é mandado de segurança. Mandado de injunção. Habeas data e ação popular. São esses os 5 remédios constitucionais. Direitos ou garantias? Garantias. Visam a assegurar algum direito lesado. E por que eles recebem o nome de remédios? Clailton falou, não estou passando bem, prof. Fez assim para mim, ó, de que morreu a aula, deu PT. Professora entende, morreu a aula, deu PT, estava indo embora para tomar um remédio para melhorar. Por que ele foi tomar um remédio? Para que serve um remédio? Para sarar, para curar. E é nesse sentido que nós emprestamos esse nome remédio lá de outra ciência, da ciência da saúde, e nós trouxemos para a ciência jurídica. Os remédios constitucionais, eles visam sanar uma ilegalidade, um abuso de poder, uma falta de norma regulamentadora. Tá bem? Por isso, recebe o nome de remédios constitucionais. E quais são os remédios constitucionais? Na ordem, habeas corpus, mandado de segurança, inciso 69 e 70, mandado de injunção, inciso 71, habeas data, 72, e ação popular, inciso 73. O remédio constitucional, habeas data, serve para assegurar qual direito? Não. Só direito à liberdade. E isso, habeas corpus. Eu falei habeas data? Perdão. Não está funcionando mais, tá? Habeas corpus. Assegurar o direito de liberdade. Mas qual liberdade? Será que é a minha liberdade de opinião? Será que é a minha liberdade de expressão? Será que é a minha liberdade de reunião? De locomoção. Só essa liberdade, criança. Que é o famoso ir e vir. Ir e vir. Somente. Se alguém não se encontra preso, se alguém não se encontra detido, não é habeas corpus. Não é habeas corpus. Quem estuda direito sabe que a história do habeas corpus inicialmente foi para qualquer tipo de direito lesado. Mas hoje, pela Constituição de 88, é somente se alguém. Quem é alguém, crianças? Sou eu, pessoa física. Sou eu, humano. Por que eu estou dizendo isso? Porque no estado de São Paulo, um determinado casal separou-se. Eles não tinham filho, mas tinham uma cachorrinha de estimação. A mulher, para vingar-se do marido, apossou-se da cachorrinha e não deixava ele visitá-la. Pois bem, ele contratou um advogado, o advogado fez o quê? Impetrou habeas corpus.
Porque a cachorrinha estava com a sua liberdade de locomoção cerceada. Não bastando o juiz falar que não podia, recorreu e o assunto chegou no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, para falar, olha, gente, a Constituição fala alguém, aqui, cadê o alguém? Alguém aqui, o alguém é uma pessoa humana. Não cabe vai aparecer lá, animais irracionais. Não cabe. Cabe até algumas outras tutelas. Hoje se discute muito no direito ambiental, né? Mas não é habeas corpus, não. Primeira coisa. Pode. Muito, né? Senhor ex-presidente andava com habeas corpus preventivo para cima e para baixo. É que eu não vou aprofundar muito, mas eu vou falar algumas coisas. Geralmente, olha só, geralmente, no habeas corpus, nós temos 3 figuras. Como é remédio constitucional, o verbo correto, quando a gente apresenta para o juiz, é impetrar. Eu vou impetrar um habeas corpus. O verbo é impetrar, habeas corpus, mandado de segurança, mandado de junção. Você percebe que a pessoa já é da área. Vou impetrar. Então, quem impetra o habeas corpus, ele é chamado de impetrante. A autoridade coatora pode ser o delegado, pode ser o juiz, pode ser o promotor. É chamado de impetrado. E a pessoa que vai se beneficiar desse habeas corpus é quem? O paciente. Nós não estamos utilizando remédio? Então, é o paciente. Pode ser que o impetrante e o paciente seja a mesma pessoa. Por exemplo, X está preso. X está preso. Ele pode contratar um advogado sem problema algum, mas ele vai ser o impetrante e vai ser o paciente ao mesmo tempo. Mas pode ser que o impetrante seja diferente. Eu, Sheila Maria, posso impetrar um habeas corpus em favor de Heber? Pode. Precisa ser advogado para impetrar habeas corpus? Aí que está o X da questão. Não precisa. Justamente porque ele assegura um dos mais importantes direitos, que é o direito de liberdade. Não precisa ter o que a gente chama de capacidade postulatória do advogado. A capacidade postulatória de qualquer um do povo. Sério, professora, sério. Professora, o estrangeiro pode impetrar habeas corpus? Pode. Inclusive sem advogado. Desde que eu faça em língua portuguesa. Gente, porque aqui no Brasil tem russo, tem japonês, tem chinês, tem de todo jeito. O juiz tem de saber a língua portuguesa. Professor, e como que ele faz isso? Minha filha, ele se entende lá na cadeia, até o parceiro dele impetra esse habeas corpus. Ele se entende, não sei do que jeito, mas ele se entende. Então, preste atenção, habeas corpus não precisa de advogado. É o único remédio constitucional que não precisa de advogado, todos os outros precisam. É uma ação gratuita, não se paga custas judiciais. É uma ação gratuita. Já falei que o paciente é sempre pessoa física, que vai ser o beneficiado pelo habeas corpus. E o impetrante? Será que é só pessoa física? Eu, Sheila, estou impetrando em favor de Heber. Heber, você trabalha em alguma empresa? No órgão público? Ah, no órgão público, despersonalidade jurídica. Não, vamos supor que você trabalhe numa empresa. Você é engenheiro elétrico, certo? Você trabalha na Energisa. Você deixou de pagar a pensão, foram lá te aprenderam. Exemplo, meu filho. Vem comigo, ajuda a professora. Venha comigo, ajuda a professora. Não, falando sério. Eu posso te utilizar como exemplo? Ah, tá. Só que a Energisa tem conhecimento que Heber paga as mensalidades da pensão corretamente, até porque já é descontado do salário dele. Essa prisão é uma prisão
ilegal. E olha que é do tipo civil, daqui a pouco eu chego lá. Ilegal. Pode energizar, que é pessoa jurídica, PJ, impetrar habeas corpus em favor de Eber? Pode. Aí está outro X da questão. O impetrante, preste atenção, o impetrante pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Agora, o paciente é sempre pessoa física. Viu? Aí Luiz quer que eu dê tudo o artigo 5º assim rápido. Não tem como, gente. Meu serviço fica pela metade. Né? Não tem como, mas nós vamos ficar sem conteúdo no final. Ó, entenderam isso? Olha só, uma questão de concurso, gente, que foi muito debatida sobre habeas corpus. E é um exemplo clássico e correndo agora na pandemia. Porque quando a gente fala em habeas corpus, vem logo à cabeça que o impetrado é uma autoridade pública. Ou é um policial, ou é um delegado, ou é um juiz, ou é um promotor. É alguém, uma autoridade pública. Mas imagine você. Um exemplo. Exemplo ruim, não pega o nome de ninguém. Mas de pagar pensão é ruim também, né? Pensando bem. Então tá bom. Que X contraiu Covid, no desespero, foi para um hospital particular. E lá houve piora, ele foi para uma UTI. Não sei se vocês sabem que a diária de uma UTI, aqui nos hospitais, variam de 50 a 150 mil a diária. É isso mesmo, porque eu estava lá, presenciei, né? Eu já da cutucando, mas enfim. Não, até agora não, por incrível que pareça, gente, ando que é tudo quanto é lugar. Não, é porque eu estava lá no hospital quando falaram, eu estava com a minha mãe estava numa consulta, a mulher desesperada ligando para parente, meu filho vai para UTI, eu tenho de arrumar não sei o quê, cheque, calção, não sei o quê, e era um hospital barato que eu estava. Não, daí que eu vou, né? Mas suponhamos, conseguiu, foi para UTI. Infelizmente, ele ficou lá 10 dias. Mas, felizmente, ele sobreviveu. 10 dias, 80 mil reais. Quantos mil reais? 800 mil reais. Vem, ele melhora. Vem o médico do hospital, fala, eu vou te dar alta. E dá todas as prescrições, vai lá para o administrativo. Só que o administrativo chama alguém da família e fala o seguinte, olha, vocês têm uma dívida aqui de 800 mil reais. Enquanto vocês não pagarem ou não derem garantia de pagamento, eu não autorizo a saída desse paciente do hospital. Que remédio constitucional cabe nesse caso? Habeas corpus. E veja que é um habeas corpus contra ato de um particular, o diretor do hospital. É o bendito caso que caiu na prova do CESP. Verdadeiro. Cabe contra particular. Depois, mas daí discute, mas filha, dívida, para que existe? Professora, mas essa situação é meio mirabolante, porque nesse caso não é mais fácil chamar um delegado, ó, policial. Cárcere privado, está cometendo crime, né? Chegar no juiz e decidir. Por isso que eu estou falando. Cabe. Né? Mas, gente, sem celeumas, sem discussões, é o caso que caiu. Ou seja, cabe habeas corpus contra a autoridade e cabe habeas corpus contra particular. Num exemplo esdrúxulo, foi um exemplo esdrúxulo. E é um exemplo cabível. Gente, tantos hospitais, agora não. Porque eles já sabem, né, para evitar problema de cárcere e tudo, é crime manter a pessoa ali. Mas antes, na década ali de 90, que é a situação do caso, o hospital não estava nem aí. Primeiro tinha o tal do cheque calção, nem sequer deixava você entrar se você não desse o cheque calção. Até que caiu o cheque calção. Você quer? Vai para o público. Ué, professor, público não funciona. Por quê? Porque os políticos que nós elegemos não fazem funcionar. Então a culpa é de quem? Nossa mesmo.
Mas é verdade, vamos nos responsabilizar. Artigo 5º, inciso 68. Artigo 5º, inciso 68. Conceder-se-á. Na língua portuguesa, isso é o quê? Uma mesóclise. Não paga pensão, mas sabe língua portuguesa. Vamos lá. Conceder-se-á habeas corpus sempre, presta atenção nessa palavra, sempre, porque geralmente quando cai sempre na prova, o professor de cursinho vai falar para você, gente, quando cai sempre, total, absolutamente é errado, aqui não, é certo, tá? Sempre que alguém, pessoa física, sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por uma ilegalidade, por um abuso de poder. Seu nome, por gentileza. Luciano. Hã? Ah, Luciano. Ia falar, está muito fácil. Inarca, Clailton, Luciano, o que é isso, né? Tudo bem. Tá, Luciano. Está muito fácil. Nós temos 2 espécies de habeas corpus. Gente, eu estou dando enfoque muito no artigo 5º, porque toda prova que eu já falei para vocês cai. Nas outras eu prometo ir mais rápido, tá? Mas bora aqui. Nós temos 2 espécies clássicas de habeas corpus. O habeas corpus preventivo e o habeas corpus suspensivo. Habeas corpus preventivo, ele está na iminência de ser preso. Gente, perdão, é meu celular, eu já vou desligar, tá? Tá mais fácil continuar a aula do que achar o celular. Oh, Jesus. Homens. Vem, gente. Língua portuguesa. Não tem nada a ver com o direito. Iminência é eminência. Palavras parônimas. Qual que é o sentido de cada uma? Iminência prestes a acontecer. Parabéns. Prestes, agora a pessoa não sabe escrever prestes. Prestes, tá, obrigada. A acontecer. Sem crase, porque diante de verbo não se usa crase. Já li Napoleão Mendes de Almeida, muito obrigada. Eminência. Não só o eminente professor, mas também é ilustre, tá? Eminente, iminente. Tá, voltamos. A pessoa está na iminência de ser preso. Olha, sofrer, aqui, ó, ou se achar ameaçado de sofrer. É preventivo. Se é preventivo, ele vai até o juiz na sua decisão vai dar para ele algo chamado o quê? Salvo-conduto. Ele vai andar, isso aqui eu pego muito no pé de quem vai fazer para a polícia, tá? Salvo-conduto. Tinha um ex-presidente aí, né? Que ele tinha vários salvo-conduto. Se é disso, ele é do estadual, do federal, do... Até outro ir caçando, chegaram para a prisão. Mas é verdade, gente. Eu brinco, mas é verdade. Tá? Salvo-conduto. Só que tem o suspensivo. O suspensivo, ele já está preso. E quando ele já está preso, o pedido não é de um salvo-conduto, é do quê? De um alvará de soltura. Aqui vai ter um alvará de soltura. Nós não estamos falando de remédio constitucional? Agora, principalmente, na Lava Jato, começou a aparecer um tipo de habeas corpus, gente. Imagina o nome do habeas corpus, só para cair em prova. Profilático. O que é habeas corpus profilático?
Na Lava Jato não foi assim? Lucian, você? Wilker. Lucian foi lá, numa delação premiada, sem prova alguma, falou que o Wilker que cometeu todos os crimes. Aí o Wilker vem, aponta Nayara, que aponta, vai indo. Até chegar em alguém. Esse alguém, com medo de ser preso, vai lá e já propõe o quê? Um habeas corpus. Mas é um habeas corpus preventivo. Mas aqui não é para atacar a prisão em si, é para atacar o processo. Que o processo penal, ou até mesmo a investigação, não está respeitando o devido processo legal. O nome, habeas corpus profilático. Pode uma coisa dessa? Pode, para cair em prova. Mas os clássicos são esses dois, tá? Preventivo e suspensivo. Joia? Professora, no caso do abuso de poder, uso de algema pode ser? Então, abuso de poder, uso de algema. Nós temos de lembrar que tem uma súmula vinculante, que agora eu não recordo o número dela, que possibilita, sim, o uso de algema. E está muita discussão recentemente, tá? Por si só, não caracteriza abuso de poder, tá? Joia? Mas isso aqui, para a Cefaz, é só isso. Agora, para a polícia, eu aprofundo, tá? Inciso 69. Imagine que você tenha na sua família alguém que tenha uma doença e que para essa doença ela precise de um medicamento mensal. E esse medicamento pode ser caro, pode ser barato, mas ela não tem ali as condições para se ter esse medicamento. E ela pega esse medicamento numa farmácia popular, numa farmácia que pode ser do estado, pode ser do município. Ela vai procurar por esse medicamento, chega lá, não tem o medicamento. E ela é informada que não tem porque não houve o repasse da União, tudo mais, mas que ela volte daqui 3 meses. Gente, pessoa que trata de câncer, pessoa que trata, né, de... É errado falar AIDS, mas não vem o nome da síndrome. É do HIV, obrigada. Ou pessoas que tratam de outras doenças graves, se elas deixam de ter o medicamento um dia, elas podem o quê? Vir a óbito. E mais, a saúde é um direito social fundamental. E lá no artigo 196, diz que é direito de todos e dever do Estado. Então, ela tem um direito líquido e certo à obtenção desse medicamento. Cuidado, é muito criticado. Todo direito líquido e certo. Na verdade, diz, né, um grande que já faleceu do direito administrativo, Eli Lopes Meirelles, que na verdade não era o direito, é o fato. Por quê? Porque no mandado de segurança a prova é pré-constituída. O que é prova pré-constituída? Eu preciso do medicamento, eu vou juntar no meu mandado com D de segurança o quê? A receita do médico. Eu vou juntar que eu tomo o meu remédio tal, já vai tudo. Eu vou juntar que houve a negativa da farmácia. Como? Você vai pedir. Escreva aí que não tem, quando que vai chegar. Porque em mandado de segurança vocês não vão ouvir na tal de dilação probatória. O que é dilação probatória? O juiz vai chamar você, Wilker, vem aqui, é verdade? Não vai no mandado de segurança. Porque a prova ela é pré-constituída. Professora, qual que é o prazo que eu tenho para impetrar o mandado de segurança? Isso cai muito em prova. Não está no material de vocês, escrevam. A partir do momento que você toma conhecimento que o seu direito fora violado, você tem um prazo de 120 dias para impetrar o mandado de segurança. Professora, e se eu não impetrar em 120 dias eu perdi o direito? Não, você pode ir com outra ação. Mas não com o mandado de segurança, porque o mandado de segurança ele tem esse caráter de ser o quê? Célere. Você foi e passou no concurso público. Classificação, ordem de classificação. Primeiro, estou falando cadastro de reserva. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Você é o 14º. Você está esperando para ser chamado, 14º. Quando, de repente, chama o 15º e não chama você o 14º. Ué, o que houve? Preterição, você foi preterido, deixado para trás. Mandado de segurança. Direito líquido e certo. Não observou a ordem classificatória do concurso.
Entenderam? Por que mandado de segurança? Porque direito líquido é certo. Basta você mostrar para o juiz. Juiz, saiu o diário oficial dia tal. Fui aprovado em 14º. E agora foi nomeado 15º. É das vagas reservadas? Não é. Então, quem deveria ser chamado? Você. O que chove agora de mandado de segurança da Polícia Civil, vocês não tem noção por causa do exame físico. Ah, professora, tem uma questão que está, negócio que pode ser anulado. Mandado de segurança. Bora para frente, vai indo. Chega até lá e depois derruba tudo. Entenderam? O que é o mandado de segurança? Serve para proteger direito líquido e certo. Só que o mandado de segurança, ele tem caráter subsidiário. O que é isso? Só caberá mandado de segurança se não couber habeas data, que é o direito de locomoção. Falou que a locomoção é habeas. Isso. Bom que vocês estão prestando atenção. Habeas corpus. Ou não couber habeas data, que eu já falo daqui a pouquinho. Por isso que ele é subsidiário. Ele tem caráter residual. Outra coisa que eu esqueci de falar, volto agora. Liminar. Pode, professora, ter liminar, pedido de liminar no mandado de segurança, já que ele é célere? Pode. E o pedido liminar daqui é para o direito. Possivelmente não cai na prova de vocês. Mas tem que ter 2 requisitos. O funus boni iuris, que é a fumaça do bom direito, e o periculo in mora, perigo na demora. Demonstrar para o juiz, olha, juiz, se ele for aguardar esse remédio 3 meses, ele pode vir a óbito, né? Para o juiz conceder a liminar para ser mais célere ainda. Mas o que eu esqueci de falar foi o seguinte. O exemplo que eu dei do Weber sendo preso foi de uma prisão civil. Ele deixou de pagar pensão. É a única possibilidade de prisão civil que não é penal. Não é crime. Coube habeas corpus. Qual que é a natureza jurídica do habeas corpus? Penal ou civil? Não depende. Sempre penal. Sempre penal, embora possa ser utilizado na área civil. Entendeu? No seu caso, foi uma prisão civil. Utilizei habeas corpus. Mas nem por isso o habeas corpus deixa de ter natureza penal. Ok. Mandado de segurança. Não sei se o professor de direito penal chegou a falar com vocês de algum exemplo de mandado de segurança penal. Ah, tá. Ctrl+C, Ctrl+V, não sei. Mas existe mandado de segurança na área penal, na área tributária, chove mandado de segurança, na área eleitoral, na época da eleição. Mas qual que é o caráter, a natureza jurídica do mandado de segurança? Civil ou civil. Não esqueçam disso. Gosta muito de cair em prova. Habeas corpus, vou até escrever aqui. Esqueci de escrever. Anotem aí em algum lugar, por favor, gente. São muitas informações. Já chego, meu filho, mas tem o inciso 7º, item 7, que diz que prisão por alimento pode. Você que não tem a filha e deixa de pagar para você ver. Tá aí aquele ator da Rede Globo lá. Esse mesmo. E você não sabe que hoje estreia Big Brother. Big Brother. Não, agora é na segunda. A professora Sheila Maria não tem nada. Ah, muito bem. Gente, ó, na prova pode aparecer para vocês tanto civil ou cível. Tá certo, tá? Ó, habeas corpus, ele tem natureza jurídica penal. É uma ação constitucional penal. Embora possa ser utilizado na área civil, no caso de prisão daquele que deixa de pagar alimento, tá bom?
Mandado de segurança pode ser utilizado na área penal, na área tributária, na área administrativa, mas a sua natureza jurídica é de ação constitucional ou remédio constitucional, civil ou civil. Prazo, 120 dias. Essa informação que a senhora nos fala aí, quando a gente vai olhar lá as decisões, vai falar assim, direito constitucional, civil, é isso aí? Aqui assim, ó, você vai lá na ementa, lá no site do STF, STJ, vem o nome, aí eles escrevem assim, administrativo, civil, tributário, é isso mesmo. Você faz direito? Não sei, não? Certo? Vamos ler o inciso 69. Tchau, Nayara. Certo? Bora, criança. Ô, gente. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Falou em habeas corpus, liberdade de locomoção. Nós temos palavrinhas-chave para que vocês não errem. Falou em mandado de segurança, palavrinha, direito líquido e certo. Essa é a palavra-chave, tá? Direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, por isso que ele é subsidiário, ou pode aparecer que tem característica residual. Não cabe habeas corpus, não cabe habeas data, que eu já explico para vocês daqui a pouquinho, mandado de segurança. Tá. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, tome cuidado, você não entra com mandado de segurança contra particular. Professora, não posso dar o exemplo de onde eu trabalho, senão eu posso ser demitida. Professora, eu adquiri um certo curso, num determinado cursinho, e lá constava determinadas aulas. Paguei, está aqui o contrato, direito líquido e certo meu a ter aula. Ele não forneceu. Vou lá, vou impetrar mandado de segurança? Não, cabe outro tipo de ação, mas não mandado de segurança. Por quê? Porque é autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Explico. Diferente. Professora, eu faço uma faculdade particular. Colei grau. Estou precisando do meu diploma ou do meu certificado. Porque quando você cola grau, aquele canudo que vem das faculdades particulares, é só para você tirar foto. Lá dentro não tem nada. Ou se tiver, não é nada de valor. Tá? Professora, mas como eu estou devendo essa faculdade, eles não querem emitir o meu diploma ou meu certificado. O que você vai fazer? Mandado de segurança. Mas, professor, é contra uma faculdade particular. Pode. Por quê? Olha aqui o final. Ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Porque ele está no exercício da atribuição do poder público, que é dar o direito à educação. Diferente de cursinho. Cursinho não é direito constitucional de ninguém, né? Exatamente, porque é concessionária. Tá? Certo? Entenderam? Ok. Mandado de segurança existe no Brasil desde... Terminei de ler? Terminei, né? Desde a Constituição de 1934. Habeas corpus, desde o Código Criminal de 1840. Agora, o mandado de segurança coletivo, que está no inciso 70, é fruto da Constituição de 88. O que é isso? Gente, imagine uma coletividade que tem o seu direito líquido e certo violado.
Eu vou impetrar, você vai impetrar, você vai impetrar, você vai impetrar vários mandados de segurança no Poder Judiciário? Não. Porque surge o mandado de segurança coletivo. Mas não são todas as pessoas jurídicas que podem impetrar mandado de segurança coletivo. Quem é que pode impetrar? Primeiro, é o partido político, mas tome cuidado. É o partido político que tem a representação no Congresso Nacional. E quando que o partido político tem representação no Congresso Nacional? Quando ele tem ao menos um deputado federal ou um senador. Não precisa ser um e um. Ou tem um deputado federal, ou tem um deputado federal, ou tem um senador. Ele está representado no Congresso. Para vocês, como casca de banana, vai cair Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa é âmbito estadual, onde estão os deputados. Câmara de Vereadores, Congresso Nacional, que vocês ainda vão ver comigo, que fica lá em Brasília bonitinho, tá bom? Quem mais que pode impetrar mandado de segurança coletivo? Organização sindical. Quem é uma organização sindical, gente? Os sindicatos. Tanto dos profissionais, que nós aqui chamados de obreiros, trabalhadores, quanto os sindicatos econômicos, também chamados de patronais, dos empregadores. Em favor de quem? Em favor dos seus membros. Professora, imagine que um determinado sindicato ou entidade de classe que eu falo daqui a pouquinho, tenha mais ou menos 100 pessoas. Mas somente 20 pessoas tiveram seu direito líquido e certo violado. Ele pode impetrar esse mandado de segurança, mesmo que não seja para a totalidade? Para apenas parcela? Pode. E quem diz isso é o STF, não é nem a lei, é o STF. Somente para parcela ele pode sim. Mas quem mais? A organização sindicato, a entidade de classe. Quem que é entidade de classe, gente? Eu que estou aqui, que sou advogada, OAB. Você que é contador, CRC. Você que é médico, CRM. Você tem uma entidade de classe. Ou ainda uma associação. Só que para a associação, tome cuidado, tem um requisito. Ela tem de estar constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Porque se for criada uma associação hoje, amanhã ela impetrar mandado de segurança, ou daqui 2 meses, não aceita. Porque ela tem de preencher esse requisito. E lendo aqui, dá a entender que tanto a organização quanto a entidade de classe tem de ter 1 ano. E não é. É somente a associação. É somente a associação. Tá bom? Então, quem é que pode impetrar mandado de segurança coletivo? Partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação. Quanto à associação, ela tem de estar constituída, ou seja, formada, e em funcionamento há pelo menos 1 ano. E quem que eles vão defender? Em defesa de interesse dos seus membros ou associados. Membros ou associados. Certo, criancinhas? Não esqueça que eu parei aqui no 70, amanhã vou com vocês 71, 72, 73, falo dos parágrafos e aí a gente já vai para direitos sociais, tá? Muito obrigada pela participação, eu vou ficar falando para quem, já que não tem o Rodolfo, Lemuel. O que eu faço? Tchau.